Deus que se apresenta. Eu sou o super-homem e salvo todos os bandidos que te querem atirar do telhado. E tu gritas. Eu sou o coelhinho branco que te ensina o caminho quando a noite cai sobre a floresta. E tu te perdes. Eu sou o tigre de papel que pintas e recortas nas longas tardes de chuva. E tu sem nada para fazer. Vocês são um grupo que tem uns títulos assim meio para puxar para o longe das formas mais belas, should I say. Vocês têm uns títulos esquisitos, facas em sangue, corações felpudos, mão morta. Vocês têm alguma atração pelo feio, pelo repelente? Como é que é isto? É uma pergunta, a resposta assim, difícil de responder. É que pode ser... Há de certo modo uma atração pelo feio. O teu esqueleto ciumento e os seus ornamentos de suicida. Ódio, destilo ódio, destilo ódio, destilo ódio, destilo ódio, odeio as tuas tesouras perversas. Ódio, destilo ódio, destilo destilo ódio, odeio em carícias obscenas. Até parece haver ali uma bipolaridade quando passa para o palco, mas pelo que eu conheço do Adolfo e pelo que eu conheço do trabalho dele como músico e como performer, ele absorve vivências e informação que recolhe na sua vida, digamos, normal, não é? Que depois as transporta e de uma forma performativa em termos de trabalho de mão morta. Há uma coisa que é muito interessante nele e que eu acho que é um dos fatores que o distingue de muitos outros artistas, que é, para o Adolfo, e nos Mão Morta sempre existiu isso, provavelmente também porque ele sempre trabalhou isso, uma coisa é o palco e outra coisa é cá fora. No outro dia falávamos os dois sobre isso, que é, ele dizia-me, o que nós continuamos a ter que ter é esta diferença entre palco e fora de palco. E ele criou essa imagem em torno dele que eu acho que o distingue. Havia o João Peste como alguém próximo, sim, mas quer dizer, e o Adolfo conseguiu criar sempre isso. E a partir daí, isto leva a que, de facto, a relevância que ele tem na música nacional tem muito a ver com isto, com o assumir isto, não como um estilo de vida, não é? Não como uma postura de que eu sou um gajo de rock, é que sou isto, não. Para mim isto é um espetáculo e isto há de ser sempre um espetáculo. Ele em palco acabou por criar um alter ego, não é? Ele fora de palco é uma pessoa normal, é uma pessoa com alguma timidez, reservado, mas acaba por ser sempre, talvez, devido à sua história, ao seu percurso artístico, acaba por ser sempre uma pessoa que intimida um bocadinho, não é? Às vezes essa persona artística atrapalha que as pessoas conheçam melhor
Pois. esse lado como pensador ou como escritor, ou seja o que for. Embora acho que o Adolfo é um caso estranho, porque conseguiu sempre equilibrar. Exato. Estranhamente, não deixar descarrilar depois essa história da persona, que é difícil manter isso muito tempo. Há figuras, sei lá, não estou a cometer nenhuma heresia, mas falavas há bocado do João Peste e, sei lá, o início do Rui Reininho tem algumas semelhanças, é uma figura super interessante e depois é uma figura ultramediatizada e aquilo é impossível gerir aquela história toda ao mesmo tempo. E acho que o Adolfo é um caso estranhíssimo, porque consegue estar presente, não é alguém que se tenha afastado, que está sistematicamente a fazer coisas, mas que mantém um lugar próprio e que se defende bem aí, que eu isso respeito imenso, porque acho que entendo bem como é difícil. É fácil uma pessoa pôr-se à parte e trabalhar à parte, acho que muita gente faz isso e bem, e escolhe esse caminho e pronto. Muito difícil é ter alguma presença e ser reconhecido, etc., e manter esse castelo bem defendido. Acho que é incrivelmente difícil. E nesse caso acho que é uma figura assim um bocado ímpar, porque de facto não há muito mais gente que o tenha sabido fazer. Dualidade de personalidades. Não é dualidade nenhuma de personalidade, senão seria esquizofrénico, não é? E parece não ser. Digamos que a música é um hobby de fim de semana. Você é provocador desta forma, enquanto advogado? Não. Enquanto advogado, a minha experiência não é uma experiência que me possa dizer que sou o que quer que seja. Uma vez que sou advogado estagiário, estou à espera de ser advogado definitivo. Mas não sou provocador de maneira nenhuma no meu dia-a-dia, nem mesmo em termos musicais. Eu sou um consultor jurídico, portanto, normalmente essas coisas é coisa séria que aparece à frente, é profissão, né? E a parte musical é uma parte diletante, de hobby mesmo, portanto não é uma coisa que eu ponho à frente. Quando me perguntam a profissão, eu respondo sempre jurista, nunca respondo músico. Isso depois, o sangue ainda correr, o sangue ainda correr, corre atrás dele, corre atrás dele, uau! O primeiro disco de João Morta para mim foi uma pedrada no charco, mesmo muito grande. Eu na altura ouvia mais metal do que outra coisa qualquer, metal internacional. E pronto, meu irmão também tocava numa banda com muitas referências de metal, Quaresma, que viria a tocar nos Dois, ele também tinha uma banda que era os Tormentor, eram sons muito pesados. E João Morta foi a primeira vez que ouvi uma banda a tocar música pesada, cantada em português, tão bem feito. E as letras aí tiveram uma preponderância enorme, porque era impossível para um adolescente ouvir João Morta e não, que aquilo tocava-te muito, muita força. E eu acho que ainda hoje em dia, em muito daquilo que eu faço em registros mais falados, como é o caso do Algodão, que é o projeto que eu tenho agora, aqui e ali há coisas que são um bocado a Adolfo, aquela maneira dele dizer os textos. Porque foi uma coisa que me marcou muito numa altura muito importante da minha vida. Um beijo não é apenas um beijo, e é por isso que putos e putas, as pessoas mais puras abaixo do céu, não dão à toa. Deu-nos uma grande ajuda, escrevendo o press release para o primeiro álbum, para o 4002. E foi nessa ocasião que o conhecemos, mas isso de facto deu-nos um elan. Ela é fixe, porque as palavras dele foram demasiado simpáticas para o objeto em si
e isso ajudou-nos na divulgação do disco. Uma maneira secundária também ajudou de certa forma a validar um pouco o nosso trabalho, não é? Porque se fosse um gajo qualquer que alguém desconhecesse, se calhar as coisas poderiam passar um bocado mais despercebidas. Agora, sendo o Adolfo, ajudou a dar mais peso ao nosso trabalho, e sobretudo para nós também pessoalmente foi, lá está, um grande alento para acreditarmos ainda mais no nosso projeto. Com a maneira de pensar do It Yourself, de terem, no último disco até foi uma exceção, mas de terem a sua própria editora e de ajudarem outras bandas a atingirem os seus objetivos, com a Cobra neste caso. Acho que isso mostra bastante bem aquilo que os Mamorte e o Adolfo, e não só, representam para a música portuguesa. A primeira vez que toquei com ele tentou-me deitar abaixo do palco. Foi no Rock Rendezvous. Eu toquei baixo, porque o Pinto não apareceu. Exatamente, foi aquele concerto. E era até cair, isso eu lembro, por exemplo. São momentos importantes, não é? E que há uma parte em que há uma desbunda e o Adolfo pimba, a ver se me deitava abaixo do palco, até que eu lhe fiz uma manobra e quase caí ele. Ultimamente, que é o mais próximo do padrão, o Miguel, o Rafael, ou qualquer um dos outros, são músicas já estruturadas, às vezes já mesmo com ideias de voz, com lá, e apresentam uma música, portanto enviam para o computador e eu a partir disso faço a letra. Gosto muito da cena negra do Adolfo, acho que ele escreve como ninguém. É o meu letrista favorito em Portugal, sem dúvida. Ele tem uma forma muito engraçada de jogar com as palavras e eu gosto do lado negro que ele atribui a qualquer realidade, qualquer ato. Uma criança a brincar no jardim, ele é capaz de lhe dar uma conotação dúbia e acho muito interessante essa forma como ele escreve. Converteu. Não gostava de dotes? Já como é. Melhor ainda. Amanhã com a chegada do Rei Artur. É que isto não tem nada a ver com os outros Filadélfias habituais. É diferente. Isto é bom. Além de ter um colorido muito bonito. Sim, fica bonito. Está muito saboroso mesmo. É, só colorido apetece logo meter à boca, não é? É. Então, queres fazer companhia? Está frio. Por acaso hoje não acho que esteja muito. Trouxe o casaco. Ele tem um hábito de comprar muitos CDs. Então normalmente anda sempre com os CDs. Os últimos CDs que compra são os CDs que ele está sempre a ouvir no carro ou em casa. Basicamente o que ele ouve é isso, é quando compra algum CD, consome-o até à exaustão durante algum tempo, durante o carro, na altura que anda de carro, e em casa ouvimos um bocadinho de tudo.
há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem ilegíveis à boca. Palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul onde oxidados morrem, palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparedados. E entre nós e as palavras, o nosso dever, falar. O spoken word tem a ver com as capacidades técnicas das pessoas. Eu não sou provavelmente um cantor, de maneira que dentro das minhas potencialidades, digamos, foi explorar aquilo que eu tinha mais potencialidade e afastar-me daquilo que era menos apto. No fundo, as características da banda é um assumir dos defeitos e das virtudes de cada um de nós, não é? Ele, na altura do liceu, ele sempre gostou de reunir os amigos, fazer coisas, de escrever livros, textos, é que recolhia um texto de um amigo, de outro amigo, e montava livros, isso desde muito novo. E mesmo quando era criança, ainda não, penso que antes do ciclo, ou na altura do ciclo, ele uma altura até entrou em peças de teatro, mas ele era uma pessoa muito tímida, atenção, ele era uma pessoa extremamente tímida, não tinha dificuldade em entrar dentro de uma loja. Por incrível que pareça, mas é verdade. Mas sempre sempre foi uma pessoa que lia muito e gostava de escrever, de fazer os seus textos. Portanto, ele, desde que me lembro, desde aquela altura que ele pegou as reuniões fotográficas, ele também era um bom aluno. Já que me aconselhais a terminar aqui, quero, desta vez, obedecer ao vosso desejo. A poção mais lenitiva que te aconselho é uma bacia cheia de um pus blenorrágico com caroços, no qual se tenha previamente dissolvido um quisto piloso do ovário, um cancro folicular, um prepúcio inflamado arregaçado da glande por uma parafinose e 3 lesmas vermelhas. Se seguires o meu conselho, a minha poesia receber-te-á de braços abertos, como um piolho com os seus beijos faz a ressecção da raiz de um cabelo. Eu sempre fiz as coisas
porque achei que devia fazê-las. Sempre pensei as coisas tentando pensar com a minha cabeça, ou quando estava perfeitamente a leste, isso precisava de pensar, tentando recolher informações que me fizessem pensar com a minha cabeça, sem olhar para o lado, a pensar se achavam bem ou se achavam mal. E quando se tem esta postura, não se quer saber do olhar dos outros, e eu não quero saber do olhar dos outros. Está dito. Dou por mim a suspirar por teus olhos verde mar, agarrado ao televisor como um velho caçador, só à espera de te ver em desfrutos de lazer. Nesse anúncio ao shampoo inspirado por baixo, é mais fácil perceber como voa um avião. É mais fácil antever a chegada de um tufão do que achar no manual instruções para deslindar os novelos da paixão.